Corinthians! E salve, salve, fiel torcida! Você está ouvindo o podcast do Card Corintiano pelo YouTube, pelo Spotify e pelo TikTok. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E você já estava com saudade de assistir o Coringão? Ou você prefere o período sem jogos para não ter aquele sofrimento? Pois bem, querendo ou não, amanhã tem Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio na Arena do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro de 2025 em partida válida pela 12ª rodada da competição. Após 12 dias de pausa para a data FIFA, o futebol volta para uma rodada isolada e depois partimos para as férias. Uma pausa para o período da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Coisas de futebol brasileiro. Que o elenco e a comissão técnica de Dorival Júnior aproveite esta intertemporada para que tenhamos um segundo semestre mais tranquilo. Mas antes, vamos para o placar do Timão. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, as Brabas enfrentaram na última segunda-feira, dia 9 de junho, o Flamengo no estádio do Canindé, devido a problemas na iluminação que tem enfrentado a Fazendinha. Não que o Canindé estivesse um primor de iluminação também. As Brabas venceram por 1-0 o Flamengo, gol de Vicky Albuquerque. Também na segunda-feira, o time feminino de basquete atropelou o Santo André pela Liga de Basquete Feminina por 84-35, assumindo a segunda posição do torneio. Já na terça-feira, pelo Campeonato Paulista de Futsal, o Timão foi a Pindamonhangaba e venceu o Ferroviária Pinda por 5-0, mantendo a liderança da competição estadual. Também pelo Campeonato Paulista, mas o Sub-20 de futebol, o Timãozinho derrotou fora de casa o Rio Claro por 2-0. A equipe Sub-17 empatou com o Fluminense por 3-3 pelo Campeonato Brasileiro da categoria, com destaque para os gols de Christian, Cauê e Gui Amorim. Agora, bora para o pré-jogo de Grêmio e Corinthians. O Corinthians finalizou nesta quarta-feira a preparação para o confronto contra o Grêmio, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena do Grêmio, e será o último compromisso da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. No CT Joaquim Grava, os jogadores iniciaram os trabalhos com uma sessão de vídeo focada nas características táticas do adversário. Depois, realizaram atividades de ativação muscular na academia e o aquecimento no gramado. Na sequência, o técnico Dorival Júnior comandou um treino tático com atenção especial às jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas. Para a partida, o treinador terá 6 desfalques, isso mesmo, 6 desfalques. Ficam de fora os atletas convocados por suas seleções José Martínez, Carrillo e Memphis Depay, além de Gustavo Henrique, que ainda se recupera de cirurgia, Yuri Alberto com lesão na lombar e Ranielli com lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, Dorival volta a contar com os retornos de Hugo Souza, Félix Torres, Breno Bidon e Ángel Romero, que estavam com suas seleções durante a data FIFA. Também foram relacionados jovens das categorias de base, como os meio-campistas Bahia e Dieguinho e o atacante Cauê Furquim, Igor Coronado ou Rodrigo Garro na armação e Romero e Héctor Hernandes no ataque, com chance de Thales Magno aparecer como titular. 3 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos: João Pedro Choca, Breno Bidon e Ángel Romero. Caso sejam advertidos, desfalcam o Timão contra o Red Bull Bragantino logo após o Mundial.
Vamos à opinião e análise de nossos especialistas, a começar com ele, Samir, que não é o Chalde e não é o Carvalho, é o Samir, o Andrade, comentarista do Card Corintiano. Salve, salve família corintiana, salve ouvintes do Card Corintiano, aqui quem vos fala é Samir Andrade, trazendo para vocês uma perspectiva da última rodada antes da paralisação para o novo modelo do Mundial da FIFA que acontece agora no fim de semana próximo. O Corinthians que está nesse momento em 11º no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos que o Grêmio, vai enfrentar o time gaúcho amanhã na sua arena sulista, né, nas dependências gaúchas. Um Corinthians que vem com muitos problemas, um Corinthians que parece que não, mas terá desfalques significativos. Corinthians que treinou bastante, segundo a nossa amiga Anne Belletti, né, fez treinos específicos nesses últimos dias, muito treino de finalização, muito treino de fundamento. Um Corinthians que treinou até jogadas ensaiadas. Olha só que coisa, né? Quando a gente tem tempo hábil para fazer isso, como é importante a comissão técnica e os seus profissionais fazerem esse tipo de treinamento com o seu grupo, porque faz com que o grupo possa ter pelo menos um pouquinho mais de jogadas, né, a serem apresentadas, faz com que a gente tenha outros recursos, a não ser ficar dependendo tão somente de jogadas individuais de alguns jogadores que não tem tanto repertório assim, como um tal de Thales Trágico, para mim não falar outros nomes aqui pejorativos, os quais têm aparecido aos montes aí, apelidando o nosso jogador que faz parte do plantel corintiano. Um Corinthians que terá Memphis, Carrilho e Martínez liberado para férias. Sim, estarão liberados e muito provavelmente nem devem viajar para o Sul para esta partida, que é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que esperar desse Corinthians, torcedor corintiano? Um Corinthians que pode sim ter o retorno eminente aí, Rodrigo Garro começando desde o princípio a partida, mas é um Corinthians enfraquecido, que já não tem o Yuri no comando do ataque. É um Corinthians que sem essa clinca, que fez sucesso nas 9 rodadas da reta final do Brasileiro de 2024, tendo tão somente o Garro para ser a nossa válvula de escape, acho que é muito pouco. A gente já viu aí, neste primeiro semestre pelo menos, o quão a ausência de um deles já faz um estrago significativo. Imagine quando você não tem 2 da clinca, né? Então é um Corinthians que apresenta muitos problemas. Me parece que o treino foi bem produtivo, segundo a nossa colega Anne Belletti. Parece que foi um treino bem, exaustivo, né, sobre fundamentos, sobre uma série de situações que o Corinthians não estava conseguindo apresentar ao longo desse primeiro semestre. É um Corinthians que vem com muitos problemas para enfrentar esse Grêmio, sim, que vai aproveitar, é lógico, a sua torcida, o mando de jogo, para tentar fazer frente ao Alvinegro do Parque e conseguir um resultado positivo. Um resultado positivo esse que para nós seria, né, no mundo ideal, uma vitória, para a gente terminar pelo menos em 9º, 10º lugar, ali no meio da tabela, já que nós temos a mesma quantidade de pontos que o time gaúcho. É um Corinthians que vai para esse jogo aí, e pelo menos a lista de relacionados é essa: Hugo Souza, Felipe Longo, Matheus Donelli como goleiros, laterais Mateuzinho, Léo Maná, Matheus Bidu, Fabrício Andileri e Hugo. Zagueiros: André Ramalho, Kaká, Félix Torres, João Pedro Choca. No meio campo teremos Breno Bidon, Charles, Dieguinho, que chamou muita atenção tanto no treino do Corinthians como no treino da seleção. Sim, Ancelotti aproveitou os meninos da base do Corinthians para fazer, para encorpar o treino, né, da seleção brasileira, né? Dieguinho, o Igor Coronado, esse daí que, pelo amor de Deus, eu tô esperando até agora o Igor Coronado me convencer que ele pode tanto substituir como pode jogar junto com o Rodrigo Garro, mas parece que ele não tá afim. Michael,
Rodrigo Garro, como mencionei agora há pouco, Rian, Luiz Gustavo Bahia. Sim, Bahia também impressionou nos treinos, tanto do Corinthians quanto da seleção. No ataque teremos Romero, Thales Trágico, Héctor Bonilha Hernandes, Kaique e Cauê. Sim, torcedores corintianos, este é o Corinthians que vai para este jogo contra o Grêmio amanhã. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tentando aí trazer um pontinho pelo menos, né, na pior das hipóteses, para que a gente possa se manter ali no meio da tabela para quando voltar o Campeonato Brasileiro após o término do Mundial de Clubes, a gente possa talvez aí galgar e alcançar uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro. Esperamos, né, que o brasileiro esse ano não seja um brasileiro tão sofrido quanto tem sido nos últimos anos. E você, torcedor corintiano, o que você está esperando para esta partida amanhã? O que você espera desse Corinthians? O que você acha que o Corinthians vai apresentar diante do Grêmio às 20 horas da manhã na Arena Gaúcha pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro? Deu até um trava-língua. Deixa o seu palpite, compartilha, ouça os nossos podcasts, compartilha com seus amiguinhos, com a sua família. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok. E se o TikTok não derrubar esse podcast por conta das minhas trilhas sonoras. Um forte abraço para você, torcedor corintiano. Vai, Corinthians! Atravessando o Brasil, passando pelo Caribe, chegamos aos Estados Unidos, onde está Luan Rocha, o Lagartixa Albina, direto de Charlotte, na Carolina do Norte. Fala aí, Lagartixa Albina! Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte, e dando graças a Deus que não estamos em Los Angeles. Rapaz, eu não sei se vocês estão vendo as imagens, mas o bicho tá pegando fogo e tá indo até Exército e Guarda Nacional para acabar com os protestos contra o Departamento de Imigração. Enfim, enquanto a gente está aqui longe da Carolina do Norte e olhando por nossa volta para ver se não tem ninguém escutando a gente falar português, afinal de contas vão tentar enfiar a gente no carro de qualquer forma, mesmo a gente tendo cidadania, a gente vai falando de Corinthians, né? Enfim, o que esperar do jogo de amanhã? Cara, vai ser arroz com ovo, não vai ser nem arroz e feijão, porque sinceramente temos outros jogadores que poderão não atuar amanhã, iremos com reservas e jogadores subindo da base. E aí, seja que Deus quiser, saindo com um resultado positivo, vai ser muito bom. O jogo é em Porto Alegre, ou seja, vai ser um frio de congelar os ossos, porque o Rio Grande do Sul não é fácil nessa época do ano e vamos ter que lidar com os jogadores subindo da base, né? Fora isso, bem, não tem muito o que dizer. Nós temos aí a paralisação dos campeonatos que deve acontecer por conta dessa Copa do Mundo de Clubes, que eu infelizmente não consigo comprar o ingresso porque está muito caro. Para poder assistir um jogo vou ter que vender um rim. Enfim, é isso. Vai Corinthians e um beijo do Lagartixa. Vai Corinthians! Na tabela, o Corinthians aparece na 11ª posição com 15 pontos, a mesma pontuação do Grêmio, que está logo atrás em 12º. A equipe alvinegra busca vencer para encostar no G6 e seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2026. Tome nota! Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 20 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com exclusividade do Premier do Grupo Globo. E aí, fiel, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!